mostrar que é um espaço que você vai ter toda a estrutura que você vai precisar para isso, tá? Para não tomar muito tempo do professor Fábio, que a gente já começou um pouquinho atrasado nesse momento, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês já ouviram falar no projeto que o SEB desenvolveu, foi lançado agora no dia 9 de agosto, chamado Enem na Rede? Quem conhece a palma só para ele? Quem já está cadastrado aí? Já tem curiosidade de ver como é que é? Eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Está aberto. Já deixa aberto. O quê? Nem consegue. Pronto. Ó. Enem.sede.ce.gov.br é um site, não é um curso, tá? Nós trabalhamos com curso de formação continuada, na verdade, é uma plataforma de preparação para o Enem. Esse site, ele é um intensivão das aulas dos assuntos que mais saíram de 2009 até 2016. Nós fizemos um apanhado de todas as questões, todas as provas, vimos os assuntos que caíram de todas as disciplinas que mais saíram de cada disciplina, e em cima desses assuntos, nós fizemos a produção das videoaulas do Centro de Educação à Distância. Já temos no Centro de Produção de Direção de Vídeos, então nós aproveitamos para dar esse produto aqui para a comunidade de Sobral, para a comunidade do Ceará, porque qualquer pessoa pode ter acesso. Então, o que é que eu preciso para entrar aqui na rede? Eu preciso só ter um e-mail, tá? Da Google, pode ser um Gmail, um Hotmail, um Outlook, qualquer um desses e-mails, eu ligar aqui no bonequinho na rede. E esse nome não foi escolhido por acaso, tá? Ele é na rede porque ele está habilitado também para você ir pela internet no celular, e você está mesmo na rede, você pode estar lá assistindo as nossas videoaulas. Por favor, no bonequinho. No mouse. Vem aqui. Você pode deixar agachado? Só para eu mostrar. Não. Ó, então. Esse é um caminho. Tem algum? Errei? Faz um teste aqui com o Guilherme. Então, ele vai criar a cidade que o William mora, tá? No caso, vai Sobral. Ok. Bom, ele entra, já está com acesso completo a todas as videoaulas, que são os nossos professores que fazem parte do Centro de Educação à Distância. Ele entra de redação aqui da professora. Qualquer uma de redação que nós vamos falar da cor. Então, olha só como é que é composto. Ele tem aqui 3 botõezinhos, ó. O assistir, o PDF e o envio sem dúvida, tá? Quando você clicar em assistir, vai ter lá a videoaulazinha, que essas videoaulas variam de 4 a 15 minutos, são vídeos muito pequenos, com dicas super importantes para você estar vendo ali, tá? Ao lado do vídeo, existe um botãozinho chamado de PDF. Quando você clica, vai aparecer o PDF da aula que você está assistindo. Tá? Então você clica, aparece o PDF da aula que você está assistindo, e esse PDF é composto de uma parte teórica e uma parte de exercícios. Você vai lá resolver as questões. Caso você não consiga resolver alguma questão, bota aí, entrou? Tem um botãozinho de tira dúvidas que você vai clicar e ali abaixo do vídeo digita qualquer coisa aí. Você vai enviar a sua dúvida, como você cadastrou o seu e-mail lá para fazer o cadastro, a resposta vai para o e-mail que você cadastrou. Só isso. Você pode assistir às aulas de qualquer professor, de qualquer disciplina, em qualquer horário. Tá? É livre para todos vocês. Ok, pessoal? Bem-vindo ao mês aqui, vocês não avisam.
Tá? Queria agradecer a oportunidade que vocês terem deixado eu apresentar aqui o projeto de declaração para vocês. É um prazer, estou à disposição de declaração para qualquer ação que vocês possam fazer. Gente, obrigado e sucesso para vocês. Bom dia. Nós que agradecemos ao professor Repolho pela acolhida. O professor Rodolfo é o diretor aqui do SED, do Centro de Educação à Distância, e também tem um trabalho muito eficiente, muito eficaz e muito carinhoso que ele vem fazendo, direcionado para os professores e para os estudantes da rede pública do Ceará todo. Nós vamos estar aqui em Sobral especialmente para nós, né? E hoje é um dia super especial, porque vocês estão aqui, porque o professor Fábio Frota, que é o coordenador que acompanha o hashtag Sobral de Fortaleza, fazendo isso conosco, acompanha também o hashtag, não é hashtag, é o Academia em Fortaleza. É especial porque hoje o coordenador está junto conosco, dando aula para vocês. E é especial também porque eu vou para casa para aniversariando. Hoje é aniversário do professor Rodolfo. E a gente fica feliz de estar aqui. Se vocês concordarem, a gente deseja essas coisas boas, tudo parabéns. Você acha?
vamos começar essa coisa. O nosso sorteio, nós vamos trazer uma pessoa aqui que aí você entra de qualquer coisa. Que é a Alice. Vem cá, meu querido. E ajuda para a professora Valdir, tá? De números 53. No ciclo IC, né? Beleza. Agora aqui não, eu vou agradecer. Todo mundo aí no último momento de relações. Não vou precisar toda essa semana, né, seu pai? Agora vai todo mundo dar uma temática para você. Só para existe uma agradecimento aqui, gente. Essa equipe que está trabalhando aqui com a gente hoje. O pessoal tem se superado. Também 6 horas da manhã aqui trabalhando. É uma equipe formidável. A gente nunca tem que virar para cá, mas continua a eficiência. Obrigado a vocês, viu, pessoal? Muito obrigado por aqui. Vamos saber qual é essa equipe. Como eu estou vendo o que é essa, né? Olha, eu costumo dizer que essa brincadeira da escola, claro que é sempre interessante a coordenação, né, o incentivo para vocês fazerem a relação. Mas como eu falei para vocês, isso é apenas mais um presente, mais uma benfeitoria do projeto para vocês. Mas não é para estar vinculado a fazer a relação, essa premiação. Nem sempre vai ter outra na semana, depende das relações. Essa bicicleta que cada semana a pessoa vai fazer uma avaliação para vocês, alguns vão poder, outros vão trabalhar, outros não quero que seja vinculado a isso. Quero que vocês cheguem a fazer as ações, porque vocês vão estar realmente ainda no aniversário. Precisamos do nosso secretário, Leves, salve de palmas aí, nosso secretário de educação, Pessoal, bom dia a todos. E saudade desse auditório assim, cheio, viu? Bom, na verdade, eu vou ser muito breve para trabalhar. Primeiro, agradecer a presença de vocês mais uma vez, agradecer a professora Valdir, toda a equipe da Escola de Formação pela organização, pelo trabalho. Hoje uma aula diferente, né? Eu estive lá no último final de semana e foi comunicado que havia essa divisão, tanto aqui no Centro de Educação à Distância, como também lá no espaço da Universidade Federal do Ceará, do campus do Caminho, ali na antiga fábrica de tecido. Tem um grupo muito bom e muito grande lá também. E dizer um pouco do que eu digo todo final de semana, né? Força, dedicação, abrir mão esse ano de maneira excepcional dos sábados, do domingo para estudar, da noite, para além das aulas, para ver se estão no terceiro ano do ensino médio. Tem realmente uma dedicação diferenciada durante a semana, o estudo individual e principalmente aqui no hashtag Escola do Enem, tá certo? Então, permaneçam uma frequência sempre muito acima da mesma forma que está aqui no auditório lotado. Certamente nas próximas aulas nós temos convenções para vocês chegarem cada vez melhor também. Então, um grande abraço a todos, sucesso! A atração de sábado é aqui, tá? Sábado é aqui. Próxima semana eu descubro para vocês os que baseado de forma definitiva. Foi bom. Vamos lá então. Eu vou dizer para vocês o seguinte, antes de começar nossa aula. A prova do Enem, eu fiz a prova do Enem em 2014, para testar, né? Para ter a experiência que vocês têm, os meus alunos têm. Depois você falar da prova, como é que faz a prova, de qual forma. Você tem passado pela experiência para fazer a prova. Então, eu vim em 2014 para ter essa experiência, no tempo de prova, como organizar. A prova de matemática é uma prova longa, uma prova que demorou para mim. Eu sou professor de matemática, demorou 2 horas e 10 para fazer a prova de matemática. Né? Aí eu uma questão na prova, uma questão da prova de 2014.
Mas assim, enfim, a prova é longa. Né? Ele sabe isso. Agora, tem algumas estratégias que a gente precisa tomar cuidado na prova. E nas áreas em que a gente faz. A prova de matemática, por exemplo, é muito importante que você faça uma prova de matemática. Porque é aquela que você consegue ter uma nota melhor para o mesmo número de questões. Por exemplo, eu vou dizer da minha filha. Ano passado, a minha filha fez a prova da Enem, a gente fez ano passado, hoje está na universidade, graças a Deus. Mas a prova que ela fez, para você ter uma ideia, na prova de natureza, ciência da natureza, que ela era um pouco ruim, mas por estratégia nossa, passamos até o início do ano, ela fazia mais questões, eu agora ajudei a organizadora dela para fazer mais questões de natureza, para procurar os professores da escola, a turma da tarde, para tirar dúvidas de natureza, até chegar a contratar, às vezes, um professor particular para resolver umas questões com ela. Eu dei uma ênfase maior nessa dificuldade que ela tinha. E ela continuava fazendo na natureza, nas provas do colégio, nos simulados, faz de 28, 29 questões. Na prova, ela fez 39 questões de natureza. Ou seja, uma prova quase perfeita, né? 39 questões. Tirou 780 nessa prova. Que não é uma taça, né? 780 para 39 questões, ó. Faltou 6 para fechar a prova. Então, na prova de matemática, ela fez uma boa prova de matemática. Também treinamos uma matemática, já era boa matemática, e ela fez 36 matemática. 3 a menos do que na natureza. Na prova de matemática, com 3 questões a menos, ela tirou 860. 860. E na natureza tirou 700 e... acho que foi 700, não estou bem lembrado, 780, 770, coisa assim. Mas foram 100 pontos de diferença. Tem que ver 3 questões a menos. Professores, por que aconteceu isso? Isso acontece todo ano. Porque a prova de matemática, então dois pontos que são importantes para calcular a nota da prova: o desvio padrão e o TRI. O desvio padrão, ele calcula a média de todos os alunos que fizeram a prova. Adivinha qual é a média de matemática do Brasil em termos de questões? Deixa eu ver aí. São 45. Em média, o Brasil recebe quantas questões? Matemática. Deixa eu ver aí. 13. 13 questões. Ou seja, menos de um terço da prova. Geralmente a média é 13, 14 questões. Então, o que acontece? Quando o cara faz a média, quando o cara está dentro da média do Brasil, essa média vira uma nota. Então, 13 questões vira a média. Qual é a média entre 0 e 1.500? Então, o cara que fez as 13 questões e foram consideradas as 13 mais fáceis da prova, ele conseguiu tirar 500 na prova. Aí calculamos o desvio padrão, que é uma medida que calcula o quão desviado da média está cada pessoa. O cara que fez, sei lá, 23, está 10 questões acima da média. O cara que fez só 10, está 3 questões abaixo da média. Então calculamos uma média dos desvios, isso é o desvio padrão. Se a média der umas 7 questões, cada desvio padrão para mais ou para menos são mais 5 pontos. Então o cara que tirou 500 na prova, com 13 questões, se ele fizer 20, que são 7 a mais, que é o desvio padrão dessa prova, ele vai tirar 600. Se ele fizer 27 questões, que são 7 a mais, ele vai tirar 700. Mais ou menos assim. Então, por que acontece isso? Por que matemática você tira uma nota melhor com menos questões? Porque numa média menor, 13 questões é 500. Com a média de linguagem em 5 horas, geralmente 20 questões, o cara com 20 questões é que vai tirar 500. Então, precisa fazer 7 questões a mais iguais para tirar a mesma nota de matemática. Isso vai acontecer também lá no final. Se o cara faz uma prova de linguagem iguais, ele faz as 45 questões, sabe qual é que ele tira? 800. Professor, que não tira 1000 não? Tira não. Impossível o cara tirar 1000. Nas linguagens iguais, nunca em nenhum ano do Enem, o cara que fechou a prova, esse terror que fechou a prova tem, em todas as áreas, o cara que fechou a prova nunca tirou mais de 900 em linguagem iguais. Geralmente a nota máxima é 810, 820, por aí. Ou seja, não chega no 1000. Mas na matemática aconteceu o contrário. O ano trabalho ele tirou 1008, nunca tinha acontecido isso, né? Por até esse salto, ele não sabe, não. O cara tirou 1008. Ele fechou a prova e tirou 1008. Ou seja, me perguntam como é que é esse salto, eu não sei explicar dele. Mas ele tirou 1008 na prova. Porque matemática, assim, eu particularmente, eu não questiono matemática, desde o vestibular.
e eu tirei 957. 957. Um amigo meu, na prova de linguagem, de história, ele errou uma questão de linguagens. Ele tirou 790. Olha a diferença. Quase 200 pontos. Ele só errou uma questão. Por causa do desembargador do TRI. O TRI é outro problema. O TRI, ele consegue medir o chute. O TRI é assim, estipula-se quais são as questões da prova, mas dá mais fácil para mais difícil. Depois que a prova foi feita, aquela questão que mais teve acertos é a mais fácil. A que menos teve acertos é a mais difícil. E criou-se uma escala mais fácil para mais difícil. O que eu quero que você, se a média foi 13, é normal que o aluno médio tenha acertado as 3 mais fáceis da prova. Não é que concorda comigo? Ou é normal que acertar muito difícil, mas errar fácil? Pode acontecer, mas não é normal. Uma ou outra, e não muitas. Às vezes o padrão é isso. Se você acertou aquelas 13 que foram consideradas as 13 mais fáceis da prova, você tirou o seu 500. Mas, se você acertou as 13 mais difíceis da prova, errou todas as fáceis, acertou as 13 mais difíceis, o cara pode fazer de propósito lá. Eu estava fazendo interesse na prova, não vou fazer só difíceis mesmo. Aí ele deixa de propósito as fáceis e faz só as 13 mais difíceis. Se ele comparar a nota, teve um caso de fazer comparar a nota assim, um aluno simulou que ele acertou as mais fáceis, outro aluno simulou que ele acertou as mais difíceis. A nota do que acertou as mais fáceis foi 710, parece, em matemática. E a que acertou as mais difíceis foi 390. Eles acertaram a mesma quantidade de questões. Só que o cara lá errou as fáceis, só acertou as difíceis. Então o que o Enem vai interpretar? É normal acontecer isso, acertar as difíceis e as fáceis? Não é normal. O que ele vai interpretar? Que ele chutou a prova todinha e por sorte acertou as difíceis. Porque o normal é acertar as fáceis primeiro. Então, isso é o TRI que mede. Ele é capaz de medir o chute. Então, o que é importante para vocês? Acertarem as questões fáceis. Né? Se você tiver que organizar sua prova, bateu o olho na questão, leu uma vez, não entendeu, não leu assim também não, passou para outra. Depois você vai deixar em branco. Não obrigatoriamente. Você vai deixar em branco nesse momento. Você vai passar logo para outra. Leu a outra, essa é fácil, aí faz. Aí passa para a terceira. Vixe, essa aqui vai demorar. Eu sei fazer, mas tanto calma vai demorar. Se você tem essa noção, eu sei fazer, mas vai demorar. Tudo também é essa. Eu vou dizer para os amigos assim, bota uma interrogação na questão que tu sabe fazer, mas demora. Ou que faz o mal no número certo, tem que fazer de novo, bota uma interrogação. E bota 2 interrogações naquela que você nem sabe como é que vai. E ele é doido, o cara vai fazer melhor. Bota 2 interrogações. Aí faz todas as faces primeiro, depois é que vai voltar para fazer as questões. Por que isso? Porque se o cara faz a prova na hora que vem as questões, e ele perde tempo nas questões difíceis, mas ele acerta. Aí ele perde 10 minutos na questão. Aí eu faço essa questão, né? Aí eu perde 10 minutos no outro. Mas eu fiz. O cara não fiz, né? Só que isso aí não tem como correr. Só que 10 minutos para cada um. Se tu perde 8 numa e 10 na outra, tu já está passando aí muitos minutos do tempo. Então lá no final vai falar. Vai ficar aí umas 8, 10 questões, tu nem vai ter tempo de ler. Esse é o ponto de desgraçado. Se tu terminar a prova, tu nem leu 8 questões, tu não fez uma boa prova. Tu não teve uma estratégia boa. Porque o certo é que dê tempo de você ler todas. E você só consegue isso se você fizer só as fáceis e pular um monte de questão difícil. Aí você vai chegar até a última, porque você fez só as fáceis e vai ter tempo. Se você já garantiu, galera, 13 questões fáceis, já garantiu 500. Se tu fez 20 questões, já garantiu 600. Sabe quantas questões fáceis tem ali? Pelo menos 30. Umas 30 questões fáceis. De 25 a 30. Aí vai ter umas 15 questões que são mais difíceis. Mas se tu garantiu as 30 fáceis, tu vai tirar a prova quase 800 na prova. E ela é excelente nota. Salve para a medicina, né? Que é para o cara passar de 850, mas é uma excelente nota. E a outra prova que você tem que aplicar mais bem ainda do que a matemática é a prova de redação. Sabe por quê? Porque o cara que chama 900 na matemática é uma prova, inclusive, né? É o cara que fazer 40 questões. Mas se o cara fazer 900 na redação, nem é tão difícil assim. Basta fazer, sabe o quê?
toda semana eu faço uma. Só isso. Porque eu aprendi a fazer. Chegar às vezes do corredor. E nós vamos dar essa oportunidade para vocês. Tem um cara lá fora, um corredor, que vai estar sempre aqui. Se você chegar aqui um pouco mais cedo, se ela chegar um pouco mais cedo, ele chega em 7 horas. Aí você pode chegar um pouco mais cedo, tirar a dúvida, pegar a tua redação, tá certo? Tem esses corredores também, existe um site que é deles, que é uma coisa paga, chamado Redaself. Redaself. Você pode escrever no site, coisa baratinho, R$10 por mês, R$5 por mês, e você pode fazer o que você quiser. É a galera corre lá uma, né? Nós não damos de graça aqui. Claro que temos um corredor para cada série, né? Fica até um pouco, muita gente para fazer, mas até que ela vai deixar de trabalho. A gente não está todo mundo trabalhando assim, você não vai fazer nada assim. Mas a gente tem que fazer. Pode ser, não só vai passar na prova do Enem, quem fizer uma boa redação, quem começar a passar de 8% na redação, é que vai conseguir a redação dela. Ela vai arrastar as outras notas. Eu, particularmente, em 2014, fiz uma péssima prova de linguagem de voz. A gente só 26 questões. Uma prova de natureza, eu fiz só 22 questões. A prova de humanos, eu fiz só 25, tudo assim, ó, na casinha da prova, 22, 23, né? Uma prova média, né? Então, eu também não, mas a aprovação mediana. Mas na matemática de 957 e na minha redação de 820. Ou seja, fazia 15 anos para fazer a redação. Mas eu, particularmente, achei a redação uma bosta. Eu tenho uma redação 600, eu estava com 600. Mas o meu doutor foi bom, tem sorte também, né? Ele está correndo aqui na sua redação, tirou 620. Tirei uma média de 731 no meu Enem. Sem nunca ter estudado nada das outras coisas. Nem ninguém vai dar de biologia, nem fiz nada. Né? Mas tirei 731. Só tinha 5 cursos que não passavam: medicina, odontologia, psicologia, direito civil e direito. Só. Os outros cursos eu tirei, né? O resto dava para passar. Então, se o objetivo de vocês é um curso razoável, nem precisa chegar tanto assim. 680 passa no curso. Claro que a medicina vai chamar um pouco mais. E se você vai fazer um pouco mais da palavra de vocês, pela hipocrisia, você pode ter até um pouco menos. Na medicina, por exemplo, a gente vai para a academia que entrou com 740 pontos. Né? Enquanto que da escola vai fazer 800 na prova. Então, é 60 pontos, é muita coisa. E uma redação que você pula de 600 da prova para 900, são 300 pontos. Se você divide por 5 disciplinas, esses 300 pontos a mais, puxa para a média 60 para cima, 60 para passar. Tá legal? Muda muito. De 60 pontos a mais, uma redação só bem feita, puxa 60 pontos a prova. Tu passa de 690 para 750 e depois para ensinar a pessoa vai ter que fazer a diferença. Então, vamos ter uma redação que é muito importante, sobre a matemática. Mas o mais importante é ter uma redação. Depois a matemática. Então, eu vou ver assim, depois vem o resto, porque eu vou ver o resto, né? Vem as outras também, mas é muito importante você ter uma boa redação das disciplinas. Tá legal? Mas vamos lá, acabou de conversa, vamos começar aqui. Mas não é fácil sobre eu sou geometria plana, né? Eu sou professor de matemática, tá certo? Não sou professor de geometria plana. Pode colocar até como uma matemática de escola. Não, né? Vocês vão ensinar assim, já cai mais um. Mas tem muita experiência na nossa área de ensino médio. 24 anos de trabalho só com a vestibular. É a primeira terceira que eu fiz professor. Menino, né? Então eu tenho muito tempo de sala de aula. Esses projetos que apareceram no blog de Deus, né? Eu fui menino e foi dando certo. E graças a Deus, hoje eu faço o projeto dos meus alunos. Hoje eu contribuo para a sociedade. Hoje eu trabalho contribuo para a sociedade. E assim a gente tem que pensar. Entrar numa área, num nível profissional, que você possa devolver à sociedade o que você tiver. Você tiver todo o estudo gratuito, né? Vocês estão se preparando, as escolas melhoraram muito, de muitos anos para cá, só para uma referência. Então, quando vocês passarem em medicina, em direito e tal, então vocês não vão pensar em ganhar dinheiro. Eles também devolver para a sociedade esse conhecimento. Como uma médica, uma parte social, uma parte gratuita, né? Vocês possam trabalhar, tá legal? Tá, vamos lá. Passei, chama teu nome? Ian. É o Ian, passei, vamos começar. Vamos trabalhar um pouco da área de geometria plana, tá? Plano espacial, que é a parte de geometria, nós vamos ver na prova do Enem, na faixa de 13 a 15 questões. Quase um terço da prova é geometria. Então a gente tem que conhecer bem isso aqui. A parte de geometria, pessoal, é muito vasta, é muito grande o assunto de geometria, mas a gente precisa ser estratégico.
tem alguns assuntos que são os mais cobrados. Na geometria plana, se você quiser até colocar no cantinho aí, certo? Geometria plana, que você vai estudar bem. Áreas, semelhança de triângulos, Pitágoras, né? Áreas, semelhança de triângulos, Pitágoras e a trigonometria do triângulo retângulo. Olha a pessoa que é isso. Trigonometria do triângulo retângulo. Essa vez foi, ó. Seno é a cadeira do oposto sobre hipotenusa, cosseno é a cadeira adjacente sobre hipotenusa e tangente é a cadeira do oposto sobre a cadeira adjacente. Aí acaba ali, né? Todo mundo vai dar musiquinha. 1, 2, 3, 2, 1, 2, né? Essa é aquela cadeira do centímetro e tal. Pronto. Isso é o que mais sai de geometria plana. Áreas, semelhança de triângulo, teorema de Pitágoras e a trigonometria do triângulo retângulo. Tá bom? Tá bom, frente? Assim, só um minuto. Aqui, a gente vai competência de valores. Utilizar o conhecimento geométrico para analisar a leitura e a representação da realidade. Interpretar a localização e a movimentação de pessoas ou objetos de espaço tridimensional, identificar características de figuras planos e espaciais, resolver situação provavelmente que envolve conhecimento geométrico, né? E utilizar conhecimento geométrico de espaço e forma. Tudo aí envolve geometria plana e geometria espacial. Dentro da competência do né? Passei lá. Vamos começar assim. A geometria, a gente vai começar a trabalhar com os polígonos, tá certo? O que são os polígonos? Polígonos são as figuras planas que são obtidas através da união de segmentos em uma figura fechada, digamos assim. Uma circunferência não é um polígono, porque não são segmentos de reta que formam uma circunferência. É uma linha única, né? De forma circular. Os polígonos são quais, então? Os triângulos, que é o polígono de quantos lados? Triângulo. 3. Os quadriláteros, que é o polígono de 4 lados. Cuidado para não dizer assim, professor, polígono de 4 lados é um quadrado, né? Um quadrado é polígono de 4 lados, mas um quadrado é apenas um dos quadriláteros que existem. Quadrilátero é um número geral, é qualquer figura de 4 lados. É um quadrilátero. Agora, tem os quadriláteros essenciais que vai detalhar aqui. Se for 5 lados, qual é o nome? Prefixo peixe, né, de penta, pentágono, né? 5 lados. É 6 lados. É hexágono, 7 lados. É pentágono, 8 lados. Octógono, 9 lados. Aí muda um pouquinho para isso. Ineágono, né? 10 lados. Decágono, 11 lados. Tem 11, tem 1 decágono e 12. Do decágono e 13. Aí do ano, né? 13 lados, 14 lados. Quando chegar em 20, aí tem um assim, bem bonitinho, não? Icoságono. Chamar o cara de icoságono, não para pendurar, né? É o quê, né? É um problema de 20 lados, o icoságono. Tudo bem? Vamos fazer um parênteses aqui rapidinho. Tem algumas fórmulas exclusivos que falam dos ângulos internos, do número de diagonais, essas coisas, né? Por exemplo, quem lembra quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus, tudo bem? E de um quadrilátero? 360. E de um pentágono? Nem sei mais, né? Pessoal, tem uma relação, tem uma coisa, ó. Triângulo é 180, né? Por que de quadrilátero é 360? Porque se um quadrilátero traçar diagonal, a gente divide ele em 2 triângulos, viu? Então 2 vezes 180. Se for um pentágono, ele traçar 2 diagonais, ele divide ele em 3 triângulos. Tu pega um diagonal, liga para cá, quebra ele em 3 triângulos. Então 3 vezes 180. 540 graus. Tá legal? Se for um hexágono, tu já quebra em 4 triângulos. 4 vezes 180. 720. Tá certo? E se for um decágono, quantos triângulos são? Vamos usar a lógica. Triângulo, eu só tenho um, né? Quadrilátero, 2 triângulos, ó. Pentágono, 3 triângulos, ó. Hexágono, 6, 4 triângulos. E você percebe? 2 amigos, né? Se for decágono, quantos triângulos? 8. 8 vezes 180.
dá 1.440 graus. Tá legal? Galera, quando eu falo que o ângulo é regular, o que quer dizer? Que todos os lados são iguais. E todos os ângulos também são iguais. Vou fazer uma pergunta para vocês. O triângulo sendo regular, quer dizer que os três lados são iguais. Tem um nome especial para ele? Triângulo dos três lados iguais? Equilátero, tá certo? Aí ela lembrou uma coisa, ó, se os três ângulos são iguais, quanto é que ela cada ângulo? 60. Como é que você vai saber tão difícil? 180 dividido por 3. Se for um quadrilátero e ele for regular, todos os quatro lados são iguais, né? Então todos os ângulos internos também são iguais. Não era 360 a soma de tudo no quadrado? Dividido por 4 no quadrado. Então cada ângulo interno é 90. Aí seria um retângulo, seria um quadrado, na verdade, né? Os lados iguais. Se for um pentágono regular, quanto é cada ângulo? Vamos pensar. Opa, pentágono são 3 triângulos. 3 vezes 180 e 540. Mas são 5 ângulos iguais. 540 dividido por 5, 108 graus. Não é fácil? Simples uma relação. Tu vai multiplicar por 180, 2 a menos dos dois lados, né? Decágono, 180 vezes 8, dá 1.440. Dividido por 10, 144 graus cada um. Tudo bem? Eu estou trabalhando assim dos anos de tempo. Agora, vamos para frente. Eu vou especificar dois, vou falar um pouco mais calmo, né? Mais detalhe. 2 tipos de bolas que mais caem em bola. O campeão, triângulo. Triângulo é o que mais cai. Vão ter mais de uma questão de triângulo na prova. Eu tenho umas 3 ou 4 questões que envolvem triângulo na prova de vocês. Tá? E o triângulo, como nós já vimos, ele é um polígono que a soma dos ângulos internos dá 180. Todo triângulo vai ser classificado de 2 formas. Quanto aos ângulos e quanto aos lados. Vamos lá. Quanto aos lados, qual é o nome dos triângulos? Tudo isso é uma prova de vocês. Já não precisa nem saber para nada, não. Quanto aos lados, se todos os lados forem iguais, você vai até falar, né? É o equilátero. Se tiver só 2 lados iguais, vamos ver, isósceles. Professor, tu não sabe esses nomes, isso é bom. Porque eu vou uma questão na prova, mas assim, tem um triângulo isósceles. Se você souber que é isósceles, isso é uma informação muito importante. Porque se eu for isósceles, 2 lados vão ser iguais e 2 ângulos vão ser iguais. Então, se eu tiver um ângulo, tu vai sair para o outro. Porque ele é isósceles. Tá legal? É uma informação importantíssima. E se os 3 lados são diferentes? Escalene. Pronto, esses 3 aí. Desses 3 são o mais importante. O equilátero. Beleza? O triângulo equilátero é o mais importante. Tem até uma coisa muito importante que vai ter que saber o triângulo equilátero. Agora vamos pensar aqui, eu estou pensando ali. Está aqui. Cadê o curso? Olha, fora não. Eu procuro não. Vai, galera, ó. Triângulo equilátero. Eu vou desenhar aqui, você vai conseguir chegar lá. Liga não aqui, ó. Vê se dá para a galera ver. O triângulo equilátero, ele vai ter os 3 lados iguais, não vai? Beleza? 3 lados iguais. Se eu passar isso aqui, ó, perpendicular, qual é o nome desse segredo aqui? Quando está na volta aqui embaixo, é a altura do triângulo equilátero. Tá legal? O triângulo equilátero vai ter um ângulo interno de quanto? 60 graus. Tudo coisa que eu já falei, né? Para você ver uma coisa, pessoal. Se o lado do triângulo é tudo igual a L, será que eu consigo saber qual é a altura dele em função do L? Por exemplo, se o lado for 10, qual é a altura dele? Se o lado for 5, qual é a altura dele? Vocês sabem a formulazinha ou sabem? Qual é a forma da altura? L mais de 3 sobre 2. Só que pouca gente responde, né? Tudo isso, se eu não souber na hora da prova, eu sabendo alguns detalhes, eu consigo resolver. Porque, ó, aqui é o 60 graus, tá vendo? Esse triângulo aqui é o triângulo retângulo, né? Ó. Esse H é o cateto oposto, e esse L, aqui 90 graus, ó, é a hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica entre cateto oposto e hipotenusa? É o seno, né? Qual é o seno? Seno. Seno de 60 é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o L. Tá legal? Vai lá naquela tabelinha, né? 2, 3, 2, 1, ela assim, ó. Raiz de 3 sobre 2 é o 160, que é igual a H sobre L.
Passando L para lá, ó, L raiz de 3 sobre 2 é igual a lá. Então essa seria o que? Ó, a altura do triângulo quadrado. Está vendo? É bom eu saber mentalmente dessa forma? É bom. E sabe já aqui, certo? Mas se eu souber, eu desenvolvo. E outra figura também que é importante é o quadrado. No quadrado, se eu traçar a diagonal, se o lado é L, quanto é a diagonal? L raiz de 2. Por quê? Porque é o teorema do Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é KT igual ao quadrado, mais KT igual ao quadrado. Que a hipotenusa ao quadrado é 2L2. Se eu tirar a raiz quadrada, fica L raiz de 2. Umas informações muito importantes na geometria. A altura do triângulo equilátero e a diagonal do quadrado. Tranquilo, pessoal? Iana, passei rápido, mas um minutinho. Agora aqui, ó, quando aos ângulos, eu posso ser apontando, obtusando e retângulo. Bem, triângulo retângulo, todo mundo sabe o que é? Retângulo, reto, ângulo, ângulo, reto. Tem um ângulo de 90 graus. O triângulo vai ter 10 ângulos de 90 graus. Vê aí. Claro que não. Porque eu tenho assim, eu tenho assim, se um for 90, mas pode ter outro de 90. Aí quem vai ser o terceiro? Já vai ser 80, só pode ter um ângulo de 90. Então você pega um ângulo de 90 de ângulo, retângulo. E vale para ele a ordem de traço. Se por acaso os 3 ângulos forem menores que 90, nós estamos estudando adulto menor que 90, vai ser o que nós chamamos de acutando. Professor, porque não é agudando, né? Porque no português tem algumas mudanças radicais que você vai formar a palavra. Então, transforma-se em acutando. E se tiver um ângulo maior que 90, um ângulo de 120, ó, 120 graus, né? Fecha aqui embaixo. 120 lá em cima, 30 e 30, dá 180. Um ângulo de 90 é um triângulo obtusando, porque tem um ângulo obtuso. Está claro, pessoal? Então, quando aos lados isósceles, é claro, eles saíram, quando aos ângulos acutando, obtusando e retângulo. Passa aí. Uma outra assim, que não é proposta. Quadrado, vou falar um pouco dos quadrados. Estamos criando, né? Fala dos quadrados. Pessoal, quadrado é qualquer políneo de 4 lados. 4 lados, tá certo? Agora vamos lá. Dentro dos quadrados tem alguns polínios bem comuns, bem conhecidos, que a gente precisa saber a área deles, depois eu vou mostrar. Quais são eles? Primeiro polínio. Todo quadrilátero que tiver 2 lados paralelos é chamado de trapézio. Vou repetir. Todo quadrilátero que tem 2 lados paralelos é chamado de trapézio. Professor, o quadrado tem 2 lados paralelos. É trapézio? É sim. Todo quadrado é um trapézio. Está tentando saber disso? Trapézio basta ter 2 lados paralelos. Só que é muito comum eu ter um trapézio assim, 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Mas não precisa ter 2 lados não paralelos para ser trapézio. Trapézio basta ter 2 lados paralelos. Eu posso dizer que todo retângulo é um trapézio, que todo quadrado é um trapézio, que todo losango é um trapézio, que trapézio é mais amplo, basta ter 2 lados paralelos. Tudo bem? Agora vamos lá. E se eu tiver 2 lados paralelos e mais 2 lados paralelos? Aí vai trapézio? Trapézio basta ter 2 lados paralelos. Agora, se tiver 2 lados paralelos e 2 lados paralelos, recebe um nome de um trapézio, mas ele recebe um nome particular de paralelogramo. Paralelogramo. Beleza? Tipos de paralelogramos: retângulo, quadrado, losango, tudo é paralelogramo. Está certo aí? Esses 3 são paralelogramos. Agora vamos lá. Qual é a condição para ser retângulo? Ter os 4 ângulos retos e iguais consecutivamente. Porque tem que dar a essência, né? Então, 4 ângulos de 90, como é o nome? Retângulo. Pessoal, o retângulo tem que ter os 4 lados iguais. O retângulo tem que ter os 4 lados iguais? Não tem que ter. Mas se tiver, eu posso chamar de retângulo? Se o cara tiver os 4 ângulos retos e tiver os 4 lados iguais, eu posso chamar de retângulo? Pode.
todo quadrado é um retângulo, assim, mas vai ter. Tudo bem? Retângulo basta ter 4 ângulos retos. Tranquilo? Aí vamos lá. E losango? Losango é um balãozinho, né? O losango, a particularidade do losango é que ele tem, ó, os 4 lados iguais. O losango, o balãozinho, só é chamado de losango se tiver os 4 lados iguais. Várias pessoas não são quadrado. Quadrado também tem os lados iguais. Mas o paralelogramo, que tem que ter os 4 lados iguais, é o losango. Ele não precisa ter os 4 lados 90. Ele precisa ter os 4 lados iguais. Então, o retângulo tem que ter os 4 ângulos iguais. Losango tem que ter os 4 lados iguais. Agora, se o cara tirar as duas coisas, tirar os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais, como é o nome dele? Quadrado. Tá legal? Quadrado tem as duas coisas. Então, professor, todo quadrado é losango? É. Todo quadrado é retângulo? É. Todo retângulo é quadrado? Não. Todo losango é quadrado? Não. Deu para entender? Então, o mais abrangente é quadrilátero. Depois, se o quadrilátero é 2 lados paralelos, é trapézio. Se o trapézio tiver os outros 2 lados também paralelos, é paralelogramo. Se o paralelogramo tiver 4 ângulos 90, é retângulo. Se o paralelogramo tiver 4 lados iguais, é losango. E se o paralelogramo tiver os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos, é quadrado. Deu para entender? Tranquilo? Já tem questão, o Enem quer falar sobre isso, tá? Vamos lá, Ian. Fala frente. Fala um pouquinho mais áreas, tá? Vamos começar por aqui. Retângulo, pessoal. Todas as áreas de prova que vai aprender, todas têm a ver essa coisa de slide só, na qual a prova está separada. A losango, depois do círculo, depois da unidade. Um ótimo com slide, de todas as áreas, tá certo? Você vai fazer um isso é bom. Mas vamos lá. Vamos aqui uma parede, imagina uma parede cheia de azulejos quadrados. Uma parede grande, essa parede aqui, ó, está cheia de azulejos quadrados. De cima a baixo. Você diz assim, galera, quantos azulejos tem aí? Tu não vai contar de um? Não, você vai fazer assim, você vai contar quantos tem no caminho, né? Aí se você perceber que na linha de baixo tem resultando, que na linha de baixo tem resultando, e etc., você vai só contar com assim, tem 33. Vai contar com assim, tem 20. Aí você vai fazer como? 33 vezes 20. Assim, você vai multiplicar o comprimento pela largura. Isso é a área de um retângulo. Tá claro isso? Todas as outras áreas vêm a partir daí. Olha aqui um paralelogramo, ó. Isso aqui é um retângulo? Não. Esse lado é paralelo, esse lado é paralelo, mas não são 90 graus. Se esse lado aqui for um, esse outro, também não é losango. É apenas um paralelo. Para ser um losango, precisa esse lado ser igual a esse lado. Tá certo? Então vamos lá. Qual é a área do losango? Não conta do retângulo. Se eu pegar o retângulo e deitar um pouquinho e virar paralelo, só que detalhe, a área. Se eu for uma área, isso aqui, mas assim, ó. Essa parte aqui, ó, eu dou uma quebrada aqui, assim, ó, uma quebrada aqui, ó. Recorto esse pedaço e colo aqui, ó. Aí ele fica o quê? Um retângulo, tá certo? Só que cuidado com uma coisa. A altura do retângulo eu vou formar, vou recortar aqui e vou colar aqui. Essa altura, essa mesma altura aqui, ó. Olha essa altura aqui, ó. Essa mesma aqui em cima. Não, porque ele deu um pouco, foi? Então, cuidado. Essa altura aqui seria esse comprimento aqui. Então, essa figura ela tem uma altura um pouco menor que aquela. Então, essa área é base vezes a altura. Mas essa altura é um pouquinho menor que essa. Então, vai dar uma área um pouquinho menor. Tá claro? Pessoal, aqui entendeu? Não. Se eu pego, por exemplo, essa altura aqui, não vai ter o mesmo tamanho dessa, porque aqui está meio assim, ó. Então, aqui já ficou, ó, esse pedaço aqui é um pouco menor do que esse, ó. Isso aqui seria a altura lá. Então a área é base vezes a altura. Lá também. Só que quando ele está deitado, a altura não é isso aqui, né? É isso aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, paralelo e retângulo é a mesma área. Essa área aqui não é a mesma, não. Só que esse cara é L, esse cara é L. O quadrado, a base e a altura são L. Então, quando eu faço base vezes a altura, é L vezes L. Aí é o quê?
L ao quadrado. Tudo bem? Vamos lá para a área do triângulo. Para a área do triângulo. Dá para você perceber que o triângulo ele é meio paralelo. O triângulo é meio paralelo. Basta traçar um diagonal aqui no paralelogramo. Traçou um diagonal, quebrou em dois. Então, eu vou falar de triângulo. É a área de meio paralelogramo. Cortou o paralelogramo no meio, quebrou em dois. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essa é a forma mais comum de triângulo. Tudo bem? Passei já. Pode deixar. Peraí, só falando isso. Olha aqui. O trapézio e o losango tem muito a ver com o triângulo. Porque é uma coisa, ó. O trapézio, se você passar um diagonal que corte daqui para lá, ó, se você cortar o trapézio na diagonal, você quebra com dois triângulos. Um que vai ter uma base maior e um que vai ter uma base menor. Como o triângulo é base vezes altura sobre 2, se eu cortar o trapézio na diagonal, o triângulo tem base vezão. Então seria Bzão vezes altura sobre 2. E o outro triângulo é Bzinho vezes altura sobre 2. Somando tem Bzão mais Bzinho, fechou. Vezes altura sobre 2. Olha, está vindo de tudo, está vindo só dessa forma. Base vezes altura. Todo mundo volta. Professor, nós que essa forma é diferente. O que é o Bzão? A diagonal maior. O que é o Bzinho? A diagonal menor. Se você cortar a diagonal maior e cortar a diagonal menor, tu quebra o losango em 4 triângulos. Percebe? 4. Cortou, foi 4 triângulos iguais. Só que quando eu cortar em 4, a base de um é a metade do Bzão. E a altura é a metade do Bzinho. Vamos usar a forma. A base seria Bzão sobre 2. A altura seria Bzinho sobre 2. E ela vai dar Bzinho sobre 4. Quando ele divide por 2, fica Bzinho sobre 8. Mas não são 4 triângulos? Aí multiplica por 4. 8 corta, fica só Bzinho sobre 2. Então, mais uma forma que veio do base vezes altura. Todas essas fórmulas aí vêm de onde? Base vezes altura. Tá legal? Pode passar. Agora, tem 3 fórmulas mais chatas. Também essas fórmulas vêm do base vezes altura. Mas aí a gente vai um pouco mais difícil. Pessoal, essa fórmula aqui em cima não é clara para vocês, não. Não é? Olha o desenho aqui. Eu quero calcular a área de uma fórmula base vezes altura sobre 2. Quanto é a base aqui? Do triângulo L. Quanto é a altura? L raiz de 3 sobre 2. Se eu pegar a base que é L e a altura que é L raiz de 3 sobre 2 e dividir por 2, base L vezes a altura L raiz de 3 sobre 2. Dividir por 2 fica L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aqui, ó. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Pessoal, depois da fórmula base vezes a altura sobre 2, essa fórmula é o que merece você memorizar. Eu sou um decorar todo. Tem que conseguir decorar mesmo. Então essa fórmula é muito boa de cair. Cai em muita prova. A fórmula da área do triângulo é que vai. Tá certo, pessoal? E tem mais 2 fórmulas que, se você não souber, pode ser que você não precise mudar, mas se souber, talvez você vai ver o que você cair e você acertar. Principalmente a comigo. A primeira pessoa é assim, ó. Como é que eu vou essa fórmula aqui, ó? Um lado do triângulo é o A, o outro lado é o B e o ângulo é θ. A vezes B vezes seno de θ sobre 2. Quando é que eu uso isso? Vou colocar no quadro aqui mais ou menos, porque eu não uso esse quadro não, porque a galera me chama muito bem, mas eu vou falando aqui, tá? Deixa eu dar para você entender. Ó, eu vou colocar um desenho assim, ó. Um triângulo. Que um lado é 4 e o outro lado é 6. Ó, um lado é 4, que não está enxergando para escrever. Um lado é 4, o outro lado é 6. E o ângulo deles é 60. Tá vendo assim? Um lado é 4, o outro lado é 6. O outro é quanto? 60. Se eu perguntar, olha a área. Qual é a área? Aí você fala, vixe, qual é a base dele?
Você vai lembrar dessa fórmula. A fórmula da área é um lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo sobre 2. Lado vezes seno sobre 2. Fazendo a conta, 4 vezes 6, 24 por 2, 12, 160, raiz de 3 sobre 2. Então vai dar 6 raiz de 3. Essa é a área. Não é fácil? Se souber a fórmula, pá, joga na fórmula da cabeça. Tá bom? E a outra fórmula, essa é uma fórmulazinha um pouco mais chata, tá? Essa outra fórmula é mais chatinha. Mas eu vou falar, tá certo? Já caiu uma vez na prova essa outra fórmula, mas ele deu a fórmula na questão. Ele deu, uma pessoa que você soubesse decorar. Mas esse cara ele vai estar mais conteudista. Então, vai que o jogar eu sei na fórmula, né? Essa é assim, ó. Olha para esse outro triângulo aqui que eu vou colocar aqui, ó. Um lado é 5, o outro lado é 6, o outro lado é 7. 5, 6 e 7 são os 3 lados. Ele não é retângulo, eu não sei nem o ângulo de dentro dele, só sei os 3 lados. E eu peço qual é a área. Eu não sabia a área. Eu só sei 3 lados, ó. 5, 6 e 7. Não sei, eu sei a base é 7, mas não sei a altura. Não sei nem o ângulo. E aí? Aí só vai dessa forma que eu vou mostrar agora. Chama fórmula de Heron. É assim, ó. Olha a fórmula da origem, ó. Raiz. Eu sou horrível. Raiz. Aí eu tenho mais, ó. P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Ixi, professor de forma ruim. Nem é tão ruim, ó. Mas você sabe que são as coisas. O que é o P? O P é o semiperímetro. Como assim? Meio perímetro. O que é o perímetro? A soma dos 3 lados. Só que é só a metade disso. Então, se eu for aplicar aqui na minha questão, olha como vai ficar fácil, pessoal. Olha como vai ficar fácil. Quem é o P aqui? 5 mais 6 mais 7. 5 mais 6 mais 7 dividido por 2. 5 mais 6 mais 7 dá 18, dividido por 2 dá quanto? 9. Então o P é 9. Você não quer o ABC? Os lados. Então tu pega o P é 9, aí vamos lá. 9 menos 5, 4. 9 menos 6, 3. 9 menos 7, 2. É o P menos o A, o P menos o B e o P menos o C. Pronto, acabou. Agora vai dar a resposta. Para você colocar essa raiz quadrada disso aí, faça assim, ó. Colocar a raiz quadrada de 9. 3. Colocar a raiz quadrada de 4. 2. Agora, como 3 não tem raiz exata e 2 não tem raiz exata, vai ficar a raiz de 6. Então ficou 6 raiz de 6. Tranquilo? Então essa é a última fórmula do triângulo que eu vou mostrar para vocês. A fórmula de Heron, quando eu tenho 3 lados e mais nada. Aí eu uso essa fórmula. Ela é menos comum. Base vezes a altura sobre 2, eu não sabe obrigatoriamente. A área do triângulo é 4. L2 raiz de 2 sobre 4. Eu sabe também. Essa daqui é bom saber, mas se não souber, pode ser do primeiro questão. Essa também não é tão comum, tá? Essas duas não são tão comuns. Principalmente essa. Aquela matéria precisa saber tudo. Se conseguir mais as 3, ótimo. Maravilha. Tá bom, pessoal? Passei já. É uma coisa para vocês, ó. Imagine aí um triângulo, certo? Um triângulo. Agora vamos começar a unir os outros. Vamos pegar um quadrado. Depois um pentágono. Vai imaginar um pentágono. Hexágono, heptágono. Não pode ficar fazendo mais lados e vai aumentando o ângulo médio. No triângulo é 60. No quadrado é 90. No pentágono já é 108. No hexágono já é 120. E vai abrindo, né? Decágono, 144. Pessoal, quanto mais lados for tendo, mais vai abrindo, né? E se eu pensar que o óleo tem 20 lados, um icoságono, e uma conta que ele já fica até parecido com a circunferência. Dá para ver isso? Se eu tiver 40 lados, 100 lados, 1000 lados, já é quase circunferência. Porque ele abre tanto, né?
Então você começa a perceber que, se você for desenhar dentro de uma circunferência de triângulo, sobra é muito espaço. Desenhar um quadrado já sobra menos, desenhar um hexágono já sobra menos, né? Quanto mais alto tiver, mais ela ocupa dentro do círculo. Se ele for de 1000 lados, é praticamente um círculo. Então o círculo não é um polígono, mas a gente fosse abrindo, aumentando os lados do polígono, vai se transformando no círculo. É a partir daí que a gente cria a fórmula. Como é a fórmula da área do círculo? Pi vezes R ao quadrado. E o comprimento do círculo? 2πr. Pessoal, vou começar essa fórmula. Você sabe o que é o pi? Você sabe o que é o pi? Não é quanto é o pi, é o que é o pi, você sabe? O pi é a letrinha grega, como alfa, como beta, como gama, certo? Que a gente usou essa letrinha para representar um número especial. 3,1415279. Quer dizer, esse número não é 14 fechado. A parte decimal é infinita, ele é um número racional. Mas esse número 3,14 aproximadamente, ele é um número especial por quê? O que é que sempre dá 3,14? Ele é uma constante matemática, que chama. Ele é uma constante matemática. Tem alguma coisa na matemática que sempre dá 3,14. Dizendo que é o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Olha como é assim isso. Mas não é uma circunferência assim pequena. Se você medir o comprimento dela com a régua e depois medir o diâmetro, né, que é 2 vezes o raio, dá 3,14 aproximadamente. Aí provavelmente quando é, você pensa maior, o comprimento é maior, mas o diâmetro é maior. Quando eu dividir, aí ele quanto dá? 3,14. Pega uma mala da terra, né? Comprimento dividido pelo diâmetro, 3,14. Então sempre eu vou pegar o comprimento C e dividir pelo diâmetro 2R dá igual a 3,14. Tá certo? Chama esse 3,14 de π. C dividido por 2R é igual a π. Cruzo, faço 2R para lá. O C fica quanto? Π vezes 2R. Então vai ficar quanto? 2πr. O 2R está aqui embaixo. Ó. C dividido por 2R. Como é que essas coisas são semelhantes? Quando elas têm os ângulos internos todos iguais. Precisa que você seja exatamente igual ao outro? Não. Precisa os ângulos internos serem iguais. Que aí os lados podem não ser iguais, mas serão proporcionais. Tá legal? Os lados serão proporcionais. Por exemplo, tu tem um triângulo que o ângulo é 90 e o lado é 3, 4, 5. É conhecido esse triângulo? É conhecido esse triângulo 3, 4, 5, eu vou falar já. É o triângulo mais famoso de todos. Se tiver um cateto 3 e um cateto 4, aí pode vai dar quanto? 5. Mas imagina que eu vou pegar outro triângulo que também é retângulo, mas que tem os catetos 6 e 8, ao invés de 3 e 4. Ora, se o cateto for 6, sobrou, não foi? E se for 8 com 4, dobrou. Porque vai acontecer com 5. Não vai dar também. Por quê? Porque os triângulos vão ser semelhantes. Então, o que você precisa saber fazer é identificar o processo de semelhança. Tá certo? Onde é que eu posso aplicar isso? Já está com a assim, ó. Tem um poste de 6 metros. 6 metros. E eu estou aqui, relativamente perto do poste. Eu tenho 1,80 m. Ou sonho. Só tem isso aqui, né? Mas eu sou 1,80 m. Não, 6 metros o poste. E eu tenho aqui 1,80 m. O poste deu 3 metros. 3 metros. Certo? Aí eu me ganhei a sombra. Deu 85 centímetros. Olha a questão. O poste tem altura, não sei. Mas a sombra do poste deu quanto? 3 metros. A minha sombra deu quanto? 85 centímetros. Tá legal? Então o que vai acontecer? Existe um triângulo imaginário que é o poste, a sombra do poste e o raio do sol que provoca sobre o poste. Outro triângulo. A minha sombra e o raio do sol também que fechou. Esses dois triângulos, como o raio do sol vai acabar sendo praticamente paralelo no meu uso primeiro, como se hoje não ver semelhança. Então a gente vai proporcionar ali atrás. Como é a proporção? Eu vou fazer assim, ó, vou botar uma regrinha. A altura do poste está para a sombra do poste,
como a minha altura está para a minha sombra. Qual é a minha altura? 1,70. Qual é a minha sombra? 85 centímetros. Quando é 2 vezes 85, mentalmente, faz aí, 80 mais 80, 160. 5 mais 5, 10, 170. Dá exatamente mais 70. Então, você vai ó, 1,70m dividido por 85 centímetros, vai dar 2. Então, a altura dividido pela sombra de 3 também tem que dar 2. Então, a altura é quanto? 6. Tá legal? Porque tem uma proporção. A altura sobre a sombra é a altura sobre a sombra. A minha altura, 170 centímetros, dividido por 85 centímetros, dá 2. Então, H dividido por 3 também tem que dar 2. Então, a prova é quanto? 6. Tá claro? Então, é muito comum cair questão assim na prova. E a outra coisa para fechar, vai ser aí. Analisar. Vamos voltando. Aqui, ó. Relações métricas do triângulo retângulo. Ele só uma coisa que você vai consertar, que eu vou consertar depois, tá? É assim, ó. Imagina um triângulo, tu tem hipotenusa, cateto, cateto. A, tá bem pequeno aqui, mas assim, ó. A, B, C. O A é hipotenusa, o B é o cateto, C. Tem aqui no 90, ó. Quero bater no 90 aqui. Quando eu traço a altura, H, aparece o M. Sabe qual é o nome desse M? Projeção. Não é numérico, pessoal. A projeção ortogonal. Você vai projetar esse lado aqui do chão. É a sombra. Projetor. M é a projeção do cateto B. E M é a projeção do cateto C. Que relações eu posso tirar aí que me ajudam a essas questões? Primeiro, tablas. A, que é a hipotenusa ao quadrado, é B ao quadrado, vai ao quadrado aqui, ó. Mais C ao quadrado. Você não sabe. Mas tem outros que estão por baixo disso, que é para você também, que é assim, ó. Presta atenção. Essa aqui, primeiro, ó. B ao quadrado é M vezes A. Ou seja, cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Assim como C ao quadrado, que é o cateto, ó, é igual a hipotenusa A vezes a projeção M. E a última? Base vezes a altura, certo? É igual a cateto vezes cateto. E uma última, H ao quadrado, ou seja, a altura ao quadrado é M vezes M. Beleza? São alguns exemplos. Professor, aqui você vai na prova. Caiu uma vez uma questãozinha interessante, ó. Ele falava que tinha um telhado, ele construiu um telhado para o teto da casa dele. Nesse telhado, ele colocava madeira na base de 12 metros, ou 16 metros. Para construir o telhado, a base tinha uma madeira de 16 metros. E ele colocava madeira aqui na vertical, para segurar o telhado, de 6 metros. 16 na base, 6 na altura. E a sustentação do telhado tinha uma madeira que saía daqui e vinha para cá, formando 90 graus para sustentar o telhado, e outra base que vinha daqui para cá. Essa é o esboço da figura. 16 metros assim, 6 assim, uma madeira que vinha para cá, para sustentar essa parte do telhado, outra que vinha para cá. Ele queria saber exatamente quando era esse pedaço aqui, ó. Quantos metros de madeira eu tenho que comprar para fazer esse pedaço do telhado? Tá legal? Aí pensa uma coisa, ó. Bem aqui é 90 graus. Se tudo aqui é 16, essa metade aqui, ó, é 8. Então eu tenho assim, ó, 6 aqui, 8 na base, ó. É um triângulo retângulo ou não é? É. Pessoal, se eu tenho um cateto 6 e um cateto 8, adivinha quanto é a hipotenusa? 10. Fala por que, professor? Porque aquele triângulo de 3, 4, 5, ó. 8 é o dobro de 4 e 6 é o dobro de 3, então aqui tem que ser o dobro de 5, tem que ser o quanto? 10. Então esse pedaço todinho vai subir igual a 10, porque é esse, ó. Aí presta atenção, ó. Como esse triângulo é retângulo, pensa uma coisa. Tu concorda que esse triângulo retângulo, o 10 é a hipotenusa, o 8 é um cateto e o 6 é outro? Pois o X, ó, ele pode ser a altura.
Se a base for o 10, o x é a altura. Pode ser a altura, né? Quem tem base e ângulo não tem que ser para o chão, não. Qualquer lado pode ser a base. Por exemplo, a base pode ser 8 e a altura 6. Ou a base pode ser o 10 e a altura o x. Fórmula de área é base vezes a altura sobre 2. Então, tanto vai fazer assim, ó, 8 vezes 6 sobre 2, como eu vou fazer 10 vezes x sobre 2. Ó. 8 vezes 6 sobre 2 é a área. Só que 10 vezes x sobre 2 também é a área. Tem que ser o quê? Igual. Tudo bem? Então, eu estou usando aqui para a área, ó, essa aqui, ó. Estou usando essa aqui, ó. Ó, eu estou dizendo que cateto vezes cateto é a hipotenusa vezes a altura. Tá aqui, ó. O 8 e o 6 são os catetos, ó. Cateto vezes cateto é a hipotenusa vezes a altura. Ficou quanto então no x, ó? 48,10, 4,8. Seria o valor de x. Caiu nessa questão. Tudo bem, pessoal? Fechou? Vamos lá, vamos para a questão agora lá, do material. O que é a primeira questão? Vamos fazer. Vamos para o material. Galera, todas as 20 questões desse material eu vou disponibilizar o PDF para vocês. Eu vou olhar lá no site, tá? E no slide também. No slide tem as 10 primeiras comentadas. E eu vou disponibilizar no PDF as 20 comentadas. Se você não deve fazer todas, não tem que fazer todas. Vocês vão ter oportunidade. A primeira questão, vamos ver. A garagem do prédio chamado Lucas tem o formato da letra L, cujas medidas estão indicadas na figura a seguir. Dentre as reformas que o prédio pode fazer na estrutura física do imóvel, está a colocação de piso cerâmico na garagem. Utilizando peças quadradas, eu acho que está faltando na porta aí, olha 50 aqui, ó. 50 por 50, está faltando aí? Vou fazer a gente nossa porta aí. Né? 50 centímetros por 50 centímetros, está faltando na porta aí, então, cada lajota assim, né, cada azulejo, vai ser 50 por 50, tá bom? Centímetros. Com base nessas informações, calcule o número mínimo necessário de peças cerâmicas que devem ser utilizadas para preencher essa área. Pessoal, isso aqui é muito complicado a questão assim. Porque na prática, para fazer uma obra, tu tem que saber quanto é que vai ter que comprar a obra. Tem. Eu tenho aí, ó, passa aqui para o desenho. Tu tem um formato de que, ó, tá aqui, o piso da garagem, ó. Tá aqui, ó. Eu quero só que vocês consigam mais uma coisa, tá? 64, aí? Bota 60. 64 aqui, ó. Bota 60. Meia zero. E meia 4, botinha zero. Tá joia? E meia 4, botinha zero. Então, o que eu tenho, ó? 60 metros. 24 metros e 8 metros. Ou velho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto é só daqui para cá? Não é mais 64, aí é 60, tá bom? Isso, né? 60? Então, tudo não é 60. Se eu fizer só daqui para cá, é só tirar os 8, ó, dos 60. 60 menos 8. Então você vai pegar quanto? 52. Se eu pensar só esse aqui, ó. Eu pegava um 24 e tirava esse 8 aqui, ó. Que era aqui. Vai dar 16, tá bom? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque para eu fazer minha questão, a minha garagem é essa. E cada cerâmica que eu estou fazendo dela, 50 centímetros por 50 centímetros. Uma cerâmica. Aqui é 60 metros, 24 metros, um está em centímetro, está em metro. Como é que eu vou saber quantas cerâmicas no cabelo aí? Quando eu quero saber quantas de uma coisa no cabelo dentro da outra, qual é a operação matemática? Divisão. Tranquilo? Tranquilo? Luiz, quantos reais aqui no bolsinho? Vale isso? Está estimado. 15 reais. Não está aqui, viu? Rapaz, 15 reais. Depois eu tenho aqui no meu bolso 5 reais.
Certo? Eu disse 15, eu tenho 5. Quantos do meu dinheiro Deus tem? Quantos do meu dinheiro tem? Ou seja, quantas vezes o meu dinheiro cai no dele? Era só dividir 15 por 5. Quando eu falei quantas uma coisa está aqui na outra, qual é a operação? Divisão. Então, o que eu vou fazer aí? Calcular a área de uma cerâmica e pegar a área total e dividir pela área de uma cerâmica. Todo mundo pode? Aí eu vou saber quantas cabem aqui dentro. Então vamos lá. Primeiro passo da questão, passa aí. Calcular a área da garagem, tá? Área, para o medidor do mínimo, você vai operando, para você ver. Para o medidor do mínimo de peças utilizadas, basta medir a área total e dividir pela área de cada peça. Como claro, o raciocínio, eu pegar a área total e dividir pela área de cada peça. Quem já trabalhou com construção, isso aí não é fácil ficar na rotina, tá certo? Vamos para frente. Vamos lá, bora o desenho agora. O que eu fiz no desenho? Eu tinha um L. L não tem forma do L, mas tem forma para retângulo, tem forma para quadrado, tem forma para trapézio. Eu vou transformar a minha figura em figuras que eu saio da forma. Então eu posso transformar meu L em 2 retângulos. Ou eu quero ele aqui, ou eu quero ele aqui. Muito fácil. Se eu quebrar o retângulo aqui, daqui para cima, qual é a distância? 52, porque ele quer 60, né? Mas 64, tá? Então, 52 para lá. Então, esse retângulo lá, qual é a área dele? 52 vezes 8. Tranquilo? Para dar a continha, 8 vezes 52, 416 metros quadrados. Olha o outro. O outro vai ser 24 vezes 8. Quanto é que dá? 192 metros quadrados. Somando os dois retângulos, quanto é 416 mais 192? 608 metros quadrados. Isso é o que? 608. A área total da minha garagem. 608 metros quadrados. Ficou claro? O que a gente faz agora? O próximo passo? Calcular a área de um quadradinho daquele. Quanto é a medida dele? 50 metros, né? Não, 50 centímetros, né? Aí, metro. Então, 50 centímetros por 50 centímetros. É um quadrado, não? Então, vamos ter a área. Vamos fazer o seguinte: eu nunca vou poder dividir duas coisas para unidade diferente. Então, eu tenho que transformar a unidade. Se são 50 centímetros, eu vou colocar em metro. Precisa de 100 centímetros para o metro, né? Então, 50 centímetros é quanto? 0,5 metros. Meio metro. Vamos falar assim. 0,5. Tudo bem? Então, qual vai ser a minha área? 0,5 vezes 0,5. Quanto é que dá? 0,5 vezes 0,5? 0,25, né? Passa aí, para ver aí. Então, tá aí, ó. 0,5 vezes 0,5, 0,25. Tudo bem? Quanto era a minha área total? Quanto era? 608. Quanto é a área de cada pecinha? 0,25. Para saber quantas pecinhas cabem dentro, qual é a conta? Divisão. Porque quanto eu vou fazer? 608 dividido, que tem que ser quantos cabem dentro, né? Por 0,25. Divide aí, lá, pode passar. Olha, pessoal, olha como é interessante. Essa conta é fácil de fazer, 608 dividido por 0,25. No papel, é chato fazer isso. Olha que tudo legal. Se tu pegar uma divisão e fizer qualquer operação em cima, de multiplicar ou dividir, e fizer embaixo também, criar apenas uma fração proporcional, né? Então, por exemplo, 0,25, se eu multiplicar por 4, dá quanto? Isso aí. Não? Um inteiro, vai a metade, 0,5. Qual é a metade da metade? 0,25. Então, se eu pegar 0,25, dá por 4, dá 1. Dividir por 1 é fácil ou é difícil? Dividir por 1 é fácil ou é difícil? Fácil. Dividir por 1 é o número. Então, eu multiplico aqui por 4, vai dar 1. E multiplico aqui por 4. 608 vezes 4. 2.432.
2.462 eu divido por 1, 2.462. Ficou muito mais fácil, amigo. Então, muito como eu fazer isso, eu vou multiplicar em cima agora. Segunda questão, vamos lá. Segunda questão. Opção B, essa primeira, tá? Opção B, versão 1. Os alunos da turma de gestão, eu vou pular a segunda é igual a primeira, só que ela é mais fácil ainda. Vamos só ler. Eu não vou perder o que fazer, não. Ele disse que quer colocar no telhado pedaços de grama de 50 centímetros por 80. Pedaços de grama de 50 por 80. E a área total do telhado é 800. Quantos pedaços de grama tem que colocar? Não é a mesma coisa, não? Tu calcula a área de um pedaço de grama, que é 0,5 passando para metro, vezes 0,8. Aí vai ser a área. Pega a área total e divide por essa área. Pode passar aí. Ó, passei. Eu vou passar para a galera. Deixa aí. Muito fácil, ó. Qual é a área de cada pedaço de grama? 50 por 80. 0,5, 0,8. 0,40. 0,40 metros quadrados. Qual é a total? 800. Então, quantas separações são? 800 dividido por 0,4. Aí, qual é o truque que a gente vai fazer a conta? Multiplicar por, na outra, multiplicar por 4. Aí é a outra. Essa eu vou multiplicar por 10. Porque se eu multiplicar por 10, vai dar 4. Se eu multiplicar por 10, vai dar 8.000. 8.000 dividido por 4. 12.000. Tá legal? Só um tiquinho, né? Tá bom? Beleza? Então a gente é a 800 dividido por 0,4. Deixa eu só copiar aí. Vamos para a terceira, bastante minutos, né? Vamos para a terceira. A gente vai entrar uns 15 minutos aí, a gente vai dar umas 3 questões do lado. Essa 3, ela é um pouquinho mais difícil, tá? Quando a galera vê assim, f de x, que é assim, não pode, né? Que é função, né? Função, pessoal, nada mais é do que tu não ter um número para colocar. Vai colocar daqui, né? Vai deixar em função do daqui. Não, você vai fazer aqui, tu coloca essa resposta. Mas às vezes não quer. Às vezes ele quer a resposta, tem que só da letra mesmo. Aí vai criar uma equação algébrica. Vamos lá, vamos ver a questão. Nós falamos aqui. Em muitas igrejas e casas antigas de Porto Alegre, podemos observar as janelas de forma retangular. Encimada, ou seja, que em cima tem um semicírculo, como estava dizendo ali, ó. Um retângulo semicírculo. Considerando que a parte retangular da figura possui x centímetros na base, ó, x centímetros na base, então aqui, ó, é x, ó. A base é x. Corresponde a uma vez e meia, e a altura corresponde a uma vez e meia essa medida. Uma vez e meia. O que é uma vez e meia? 1,5. Tá certo? Então, se a base é x, quanto é a altura? 1,5x. Tá certo aí? Você não sabe a base, também você não sabe a altura. A altura de diminuição de quem? De x. Base x, altura 1,5x. Tudo bem? Só para um minutinho. A base é x, né, pessoal? Se a base é x, galera, responda uma coisa. Lá em cima não é um semicírculo, né? Qual é o raio? A base é x. Qual é o raio? X dividido por 2, percebe? A base toda aqui é x, daqui para cá é x, ó. O raio é só do centro para cá, ó. Metade de x. Então é quanto? X dividido por 2. Tudo bem? Vamos lá então. Qual é a pergunta aí, ó? A pergunta qual é a função em que o A é igual a f de x, que determina a área total da janela ele quer a área total da janela. Claro que a resposta vai ser numérica, vai ser em função de quem? Do x. Tudo bem? Vamos fazer tudo que essa fazer, mas em função de x. Você está no x aí? Na hora que você vai x, coloca lá o número. Mas não sei. A resposta, pode olhar para a resposta, ó. Passa aí. A resposta está tudo, ó. Coisa difícil essa resposta, né? Tem gente que nem lê a questão. Olha para essas respostas assim, vai ser coisa tudo, né? Não precisa. Não é difícil. Você vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Só
Só que tem um sentido. Vamos lá. O que eu vou ter que fazer na medida lá? Vou ter que colocar uma área do retângulo e a área do círculo. Tudo bem? A área do retângulo e a área do círculo. Eu não estou andando muito para cá, porque eu fico muito chato para estar passando para lá e para cá com o desenho, né? Desculpa, pessoal, aqui vem pouco para cá. Mas vamos lá. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Qual é a área do semicírculo? Círculo completo é πr2. Sem é só meio. Então é um meio de πr2. Então eu tenho que somar base vezes altura com um meio de πr2. Olha como é que vai ficar lá embaixo. Ó. Lá embaixo vai ter x vezes 1,5x. O que é x vezes 1,5x? É a área do retângulo. A base é x, a altura é 1,5x. Qual é a área do retângulo? X vezes 1,5x. Está claro? Mais, x vezes 1,5x. Área do retângulo. Mais, aí qual é a área do círculo? Metade de πr2. Lembra que o raio do círculo é x sobre 2. X é a base, o raio é só a metade de x. Então vamos construir uma fórmula. 1/2 de πr2. Quem é o R? X sobre 2. Agora, pessoal, uma coisa interessante. Se liga nessa fórmula que eu vou começar a trabalhar. Qual é x multiplicado por x? X ao quadrado. Então, na área do retângulo vai ficar 1,5 vezes x ao quadrado, percebe? E na área do círculo também vai ficar x ao quadrado, vai não? X ao quadrado e 2 ao quadrado que é 4. Pessoal, tem um x ao quadrado aqui no retângulo e tem um x ao quadrado aqui no círculo. O que eu fiz aqui, ó? Vou ter um x ao quadrado na evidência. O último parênteses já vai estar só no final, né? Está na evidência. Eu tirei o x ao quadrado aqui, tirei o x ao quadrado aqui, joguei lá e a evidência no final. A última fórmula. Agora, quando eu coloquei o x ao quadrado lá na evidência, o que é que sobrou aqui no retângulo? 1,5. Aqui no parênteses, ó, 1,5. E no círculo ficou 2 ao quadrado dá 4. E aqui tem 2, ó. 2 vezes 4, 8. Vai ficar 8 embaixo, ó. E o π em cima, ó. Π sobre 8. Então, como é que é a fórmula? 1,5 mais π sobre 8, parênteses, vezes x ao quadrado. Tá claro, pessoal? Todo mundo entendeu essa? Qual é a do marcar? Agora, é claro que essa resposta é uma resposta algébrica. Está em função de x. Mas eu posso ter uma resposta numérica, se eu disser. Quando o x for tanto, qual é a área? Substituir. Tá certo? Mas não é que é só essa resposta. Dúvida aí, não? Vamos para mais um. Olha essa aqui, ó. Marcos comprou a quantidade mínima de piso para colocar em toda a sua sala, que fica lá abaixo, pagou R$ 48 no metro quadrado. Aí eu já aplico mais. Eu já vou ter que saber agora o preço, tá? Então, ele colocou nessa figura aí alguma coisa, né, para cobrir o formato dele. E o metro quadrado custa 48. Então, eu vou fazer aí, calcular quantos metros quadrados tem nessa figura, para ir multiplicar por 48. Porque é 48 cada metro quadrado. Como é que eu faço para calcular essa área, galera? Tem que quebrar em duas ou uma figura? Tem que quebrar em duas, bem? Quebra aí. Que figura que é essa aí? Não vamos falar quadrado, não. Vamos falar retângulo. Porque não precisa ser quadrado. Nós só falamos quadrado, já certeza que os quadrados são iguais. Se eu não tiver certeza, eu vou chamar retângulo. Então eu vou cortar bem aqui, ó. Vou cortar bem aqui, ó. Corte aqui, ó. Corte é. Volta uma. Opa, mais uma. Volta mais uma. Volta aí. Tu tá indo pra frente, volta aí. Tá indo pra frente. Volta pro lado agora. Mais. Tá bom. Pronto. Aí, ó. Tu vai cortar do E até o E. Vai ficar 6 por 4. É um retângulo, né? 6 por 4. E aqui vai ficar um trapézio, ó.
Então, aparece na área. A área do retângulo mais a área do trapézio. Vamos para os cálculos agora. Passa aí. Ó, a área do retângulo, eu vou dizer triângulo, né? A área do retângulo mais a área do trapézio. Não é triângulo não, isso não está é retângulo. Ó, quando é o retângulo, a base de vocês foi o retângulo e a outra é 4. Então, 6 é 4. Como é a forma do trapézio, lembra? Base maior, mais base menor dos parênteses. Vezes a altura sobre 2. Volta para a figura lá. Ó, a base maior, sempre no trapézio, as bases maior e menor são usadas paralelos. Então a base maior é essa toda, que vai ser 4. Ó. Essa base vai ser 4, a base menor vai ser 2. A altura vai ser assim, ó, esse 2 aqui, ó. A base maior é o 4, a base menor é o 2, ó, os lados paralelos. E isso vai ser a altura, ó, que é o 2. Então, lá pra frente, uma forma. Base maior, mais base menor, ó, base maior que é 4, mais base menor que é 2, né? Dividido por 2, posso fazer assim, né? Vezes a altura. Base maior mais base menor dividido por 2, vezes a altura. Posso fazer assim. 4 mais 2, 6. Dividido por 2 dá 3, dividido por 2, 6. 6 mais 24, 30. Então a sala toda tem quantos metros quadrados? 30. Agora a questão. Ele quer saber o preço. Porque ele diz lá que o metro quadrado custava 48. 1 metro quadrado é 48. Mas são 30. Então eu faço o quê? Multiplico. 30 vezes 48 e vou fazer isso para mim. Porque a pessoa entende, acho que foi uma conversa assim, né? Essas questões são fáceis assim, cara, tem muitas questões assim, muitas. Né? Tem muitas questões. Vai aí que eu vou narrar. Pegou o direito? Peraí, né? Vamos passar uma coisa que é sério, tá? Vamos terminar. E uma coisa que foi formada, toda a área da piscina com vai ser programada. Olha a piscina, ó. 12 por 5 e 4 por 2. Vai passar. Assinar a alternativa que apresenta a medida da área da piscina, unidade em decímetros quadrados. Decímetros quadrados. Volta para a piscina, volta para a piscina. A piscina, se for lá, volta mais um, só voltando. Isso. A piscina é em metros, ó. Eu vou quebrar a área da piscina em 2 retângulos, ó. Um de 12 por 5 e um de 4 por 2, tá certo? Um de 12 por 5 e um de 4 por 2. Vou calcular. Assim, ó. 12 por 5 vai dar de área, 60 metros quadrados. 2 por 4 vai dar de área, 8 metros quadrados, tá certo? Mas a questão é em que tipo de unidade? Decímetro quadrado. Galera, muito cuidado agora. A brincadeira da transformação é assim, ó. Metro, aí eu desci, né? Menor que metro, decímetro, centímetro, milímetro. O decímetro só é uma unidade a menos. Então é dividido por 10 ou multiplicado por 10, dependendo do que transformar. 1 metro são 10 decímetros. Então para passar de metro para decímetro multiplica por 10. Porque 1 metro são 10 decímetros. Mas aí não é metro ao quadrado. Então, se você multiplicar por 10, você está passando de metro para decímetro. Mas como é metro quadrado, multiplica por 10 ao quadrado. Ou seja, multiplica por 100 na verdade. Cada casinha vale 2. Ao invés de 1, entendeu? Se fosse metro cúbico, cada casinha valia 3. Então aqui, 60 vezes 100, 6.000 decímetros quadrados. 8 vezes 100, 800 decímetros quadrados. Somando a rua a quanto? Passei já. Somando as duas, ó. Eu vou ter 6.800 decímetros. Letra D. Beleza, né? Meus filhos, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu queria mostrar uma coisa para vocês que está aqui nessa sala. Eu estou fazendo isso que hoje para assistir essa live aqui. Essa pessoa foi uma mensagem passada, né?
dever mais.